Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, dando sequência, aqui a nossa aula sobre os contratualistas, hoje nós vamos encerrar, na verdade, vamos concluir aqui a aula sobre hobbies, mas antes de darmos prosseguimento, espero que vocês estejam aí todos realmente muito bem, todas também muito bem, e que esse momento que estamos vivenciando aí, ele passe rápido e que a gente possa voltar à nossa vida, ao nosso cotidiano, com uma tranquilidade de antes, Sei que realmente é um momento muito, muito difícil, mas tenha um pouco mais de paciência. Eu sei que não está fácil, não é só para vocês, para todo mundo, Então, o mundo passa por uma situação realmente bastante complexa, mas que vamos superar e juntos tenham certeza que daqui a pouco nós estaremos todos aí, já brincando e correndo na escola e fazendo tudo que tem que ser feito num processo natural, E por falar em natural, nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre o contratualismo hobbesiano, A ideia de Hobbes, vamos trabalhar um pouquinho na questão do Leviatã. Lembrando que eu mandei para vocês também um texto, um texto muito, muito legal, da filósofa brasileira Marilena Chauí. Esse texto, na verdade, ele vai falar um pouquinho sobre o Hobbes, vai falar também um pouquinho do Locke, que nós já vimos, e do Rousseau, que nós veremos posteriormente. O que eu acho que é bacana, vocês não precisam entregar nada a partir desse texto, mas seria muito legal que vocês lessem, porque ele traz um suporte, bem uma linguagem fácil, de fácil entendimento, e é um suporte muito legal, para as aulas, inclusive para o entendimento de vocês sobre esses contratualistas, Mas galera, o que seria, qual é a ideia de contratualismo, Por que contratualista? Bom, conforme nós já trabalhamos um pouco, é realmente a ideia de um contrato, de um pacto. É como se nós imaginássemos lá nas mais remotas, sociedade, ou a mais remota sociedade, organização, social, ou melhor, o mais remoto, do que o ser humano viveu, que eu não posso nem falar ainda em sociedade, que é justamente isso que está aqui em discussão. O Hobbes, assim como Locke, ele acreditava, o próprio Rousseau, numa condição de pacto entre o indivíduo e uma sociedade que está por vir, ou melhor, uma instituição que está por vir, por nascer. Então, quando a gente fala dos contratualistas, é uma tentativa de explicar e de entendermos como é que nasce, ou como foi que nasceu o Estado, a instituição Estado, E aí, é um processo de transição, de uma fase, de uma condição para outra condição, Para o Thomas Hobbes, a condição do Estado, ela é superior porque há uma ordenação, há uma organização, há regras, há normas, enquanto que no estado de natureza, o Hobbes vai dizer que é um estado, vamos dizer assim, inferior, inferior no sentido de que é um estado, que deve ser valorizado, deve ter uma valorização menor, vamos dizer assim, para não usar esse termo inferior, mas ao mesmo tempo, o que ele diz? Que o estado de natureza é um estado violento, O estado de natureza é um estado onde o ser humano vive em constante conflito, É um estado onde vive-se uma guerra de todos contra todos. Todo mundo, todo indivíduo, ele tem medo um do outro, Por quê? Porque ele sabe que no estado natural, o estado em que o ser humano nasce, e vai viver sempre, Porque não há uma construção de um estado, de uma mão poderosa, de uma instituição. Então, o Hobbes vai dizer, é necessário que a gente saia desse estado, de natureza, que é um estado onde não há desenvolvimento, onde não há o progresso, Onde o indivíduo, não evolui e evoluir aqui no sentido de crescimento, de desenvolvimento, tá? Ao mesmo tempo, é um estado onde não há limite. O limite é a força, A força é a violência. Quem pode mais, vive mais.
conquista mais, né? E enquanto ele tem força, ele pode usar daquela força, né? Por todo o lugar por onde ele passar, ele pode valer-se de violência para conquistar, né? Assim, de certa maneira, né, galera, não está muito distante do que não está. É um estado, embora nós vemos um estado de sociedade, né? Mas se a gente observar o que acontece, né, hoje, né, no mundo, a gente parece que vê um estado de violência também. Não estou dizendo aqui um estado natural do todos contra todos, mas é um estado onde impera um certo medo, né? E medo é uma outra palavra, né? É um outro conceito hobbesiano que é de extrema importância na obra do Leviatã, na obra O Leviatã. Por quê? Porque o que realmente o Hobbes está tentando nos mostrar é que esse estado de natureza, que é um estado, né, onde vive todos contra todos, né, é um estado em que o homem é o lobo do homem, né, inclusive nós já, né, já falamos sobre essa questão, né, da lei do mais forte, né, o que pode mais. Então ele diz, é necessário sair desse estado de guerra, né, esse estado de violência, esse estado onde não há tranquilidade, onde não há paz. Mas para isso é necessário que se faça um pacto, um acordo, né? Uma transição desse estado natural para o estado de sociedade. Ora, mas pensem aqui comigo. Por que que eu, indivíduo que nasci livre, absolutamente livre, que posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, vou abrir mão dos meus direitos, da minha liberdade, em prol de uma outra condição, né, que eu vou chamar aqui instituição Estado, né? Portanto, do estado de natureza para o estado de sociedade, onde eu vou ter que seguir regras, normas. E a partir do momento que eu conceder toda a minha liberdade, todo o meu estado de direito, né, eu passo a sofrer, né, ou a receber um conjunto de regras e de normas que eu devo e que eu tenho que cumprir. Ora, pois bem, o Hobbes vai dizer assim, vai dizer que se esse estado não acontecer, se essa passagem não acontecer, o homem não evoluirá, ou melhor, não haverá desenvolvimento, não haverá crescimento e ao mesmo tempo a sociedade, o indivíduo nunca saberá o que é viver, né, em uma sociedade. Então, essa troca, esse pacto que tá aqui, do qual eu estou falando, né, no livro, né, O Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, ela nos chama a atenção para isso. Ó. O conceito de estado de natureza, ou de condição natural, tem a função de explicar a situação pré-social. Ou seja, anterior a uma sociedade, eu tenho uma condição pré-social. Então ainda não há uma condição de sociedade, né? Então, diz ela, na qual os indivíduos existem isoladamente. Então o indivíduo ele vive isolado, né? O conceito de Hobbes, segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos, ou o homem, lobo do homem. Nesse estado reina o medo, e principalmente o grande medo, de modo de morte e da violência, o medo da morte e da violência. Para se protegerem, os indivíduos, os humanos, inventaram as armas e cercaram as terras que ocupam. Essas duas atitudes são, né, na verdade, inúteis, porque não adianta você criar as armas e fazer os cercamentos, porque onde quer que você esteja, armado ou cercado, né, você vai ter, né, ainda que no estado de natureza, a violência, né, a força, né, o poder, né, do mais forte. Então diz assim, pois sempre haverá alguém mais forte que vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas. A vida não tem garantias, a posse não tem reconhecimento e, portanto, não existe. A única lei é a força do mais forte, que pode tudo quanto tem a força para conquistar e conservar. Ou seja, enquanto houver, né, um Estado sem normas, sem regras, sem leis, né, sem essa condição de sociedade, vai imperar a lei do mais forte.
o mais poderoso. Então, quem pode mais, mais ou menos, né? Quem pode mais vai conquistar e vai sobrepor os demais. Até esse poderoso chegar um dado momento, né, ele também vai ficar mais fraco. Até de repente ele chegar, ele cansar, ele tá um pouquinho fora de forma, aí vem um outro e vai fazer com ele aquilo que ele fez com tantas outras pessoas ou com tantos outros indivíduos. Então, o estado de natureza ele precisa, né, ser eliminado, ele precisa ser superado, né, ser superado. De que forma? Com o estado de sociedade, onde o Hobbes vai dizer o estado de sociedade, né, que é o estado positivo. O que ele diz aqui, ó? Olha só. O surgimento do Estado pelo contrato social indica a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade. Hobbes entende a liberdade como a ausência de impedimentos externos para a ação do indivíduo, né? Ao mesmo tempo, né, muitas vezes Hobbes ele é lembrado apenas como defensor do absolutismo e já foi associado a experiências totalitárias mais recentes. Contudo, é interessante, né, também não restringir a leitura a esse aspecto, pois ele também deu importantes contribuições, né, à filosofia. Com base no pensamento de Hobbes, a disposição deve viver a sociedade, né? Com base no pensamento de Hobbes, a disposição de viver em sociedade deixou de ser considerada natural. Ou seja, estou saindo do meu estado de natureza, né, para o estado de sociedade. E ele vai dizer assim, ora, essa sociedade, né, ela passa, né, a construir novos valores. Ou seja, eu abri mão daquilo que eu considero natural, né, para construir agora uma mão poderosa, que eu chamo aqui de Estado, mas que vai me dar toda a proteção. Então, esse Estado, não mais viverei no estado de medo, ou pelo menos, né, éramos para não viver, imaginando hoje, né, a sociedade que a gente vive. Mas aí o Hobbes vai dizer que, apesar de tudo isso, a racionalidade humana pode construir esta passagem do estado de natureza para o estado de sociedade. O que é importante a gente notar no Leviatã, né, é a justificativa, né, que ao mesmo tempo está sendo dado para o nascimento do estado absoluto, né? Para muitos, essa obra do Hobbes é uma fundamentação, né, do pensamento absolutista, né? Mas como eu acabei de ler aqui o trecho, né, o legado de Hobbes, né, também ele teve uma extrema importância na construção, né, do empirismo filosófico, né, da construção do pensamento empírico, né, da filosofia a partir da vivência, da experiência, né, a partir da construção do objeto. Então, galerinha, assim, em Hobbes, o fundamento de toda a ordem política legítima é um contrato entre indivíduos livres, o que faz com que todas as relações entre as pessoas sigam esse mesmo princípio. A existência do Estado, enquanto forma dessa ordem política legítima, é uma garantia de que os contratos entre as pessoas serão mantidos. E assim, então o Estado é o que vai garantir de forma cabal a ordem. Então, a desordem, entre aspas, né? A desordem que existiria, ou que existia no estado de natureza, deixa de existir para agora nascer aquilo que a gente vai chamar aqui de estado de sociedade. Ou seja, estamos dando aí o nascimento, estamos vendo aí o nascimento da instituição Estado. Isso que a gente chama hoje, né, que a gente conhece como Estado, né, nasce desta transitoriedade. Então eu concedo ao Estado todas as minhas liberdades, mas em troca eu preciso, né, eu tenho a garantia de que não terei mais, né, não serei mais a todo momento usurpado ou violentado, né, de alguma forma o meu Estado de Direito passa a existir. Por quê? Porque agora as instituições, as leis, né, são construídas a partir dessa minha
dessa minha passagem, né? Dessa minha concessão de estado de liberdade. Então, pessoal, só para a gente não esquecer aqui alguns conceitos, é importante que você, né, ao pensar no Leviatã, né, ler o Leviatã, ler assistir a aula, você possa pensar um pouco sobre os valores, né, que o Estado acaba construindo e constituindo sobre o nosso dia a dia. Os valores morais, né, o valor moral, né, o valor da ordem, das normas, da regra, da conduta, da obrigatoriedade. Lembrando que, nesse Estado, o poder é absoluto, né? Portanto, o soberano detém todo o poder. E ele, qualquer momento que a gente falhar, que a gente faltar com a norma, com as regras, nós seremos punidos. Então, na verdade, nós trocamos nossa liberdade, nosso estado de liberdade, por um estado que pode, se de um lado ele nos dá, né, a segurança, do outro ele é altamente punitivo. Então, galerinha, basicamente é isso aqui. Espero que vocês, né, realmente possam dar uma lidinha no texto e que possa de verdade, né, construir aí algumas questões, né, algumas reflexões e que possa ter bastante utilidade para vocês. Não só o vídeo, como o texto que eu passei para vocês, tá bom? Desde já, muito obrigado, né? Espero, não é uma aula muito longa, tal, mas espero que vocês, lendo e assistindo esse vídeo, possa contemplar. Depois, se alguém quiser mais algum material, só me pedir aí que eu envio, tá bom? Muito obrigado e firmeza aí nessa bendita quarentena. Nós temos que cuidar da nossa vida e cuidar da vida, né, das pessoas que nós amamos também. Então, vamos ter o máximo de cuidado e preservar a nossa vida e a vida das demais pessoas, tá bom? Afinal de contas, não vivemos o estado, né, de guerra de todos contra todos, espero, né? E nem essa coisa do homem é o lobo do homem. Bom, pelo menos é o que eu acredito. Aí fica a critério da reflexão de cada uma e de cada um de vocês. Abraço.